Foda. Pessoal, like na live. Só mostrar aqui, ó, o projeto de lei do Kim. Altera a lei 13.260 para tipificar o discurso terrorista. Discurso terrorista, fazer discurso ou editar, distribuir ou conversar material impresso virtual, louvando, estimulando, xingando, incentivando terrorismo de grupo terrorista, os atos terroristas, incentivando a prática do terrorismo, estimulando a violência física em razão de rivalidade política ideológica ou discordância política ideológica, incitar a violência, louvando ou estimulando, incentivando propaganda ou fazendo apologia de ideologia extremista incompatível com o Estado de Direito, incluindo o socialismo, o comunismo, o fascismo e o nazismo. Entendeu? Mas esses caras não vão ver nada. Então, enfim, respondam esse mafinha, né, e toda essa caterva ao redor dele ali, que é uma galera muito tosca, tá? Eu preciso de um outro café, esse café tá ruim aqui. Acho que ele não é do CDT. E senhor Rafael Almeida, nós estamos à frente dos americanos nisso, nesse ponto. Nós como grupo político, tá? E eu acho que vocês não têm que ter medo em falar nesses termos. Eu vi, a gente abriu uma enquete, maior parte, 90% das pessoas, mais de 90%, concorda que é o seguinte: nós precisamos desmontar esse aparato. Nós precisamos entender quem é o aparato e nós precisamos desmontar. Então o aparato deles no judiciário tem que ser desmontado, o aparato de ONGs deles tem que ser desmontado, o dinheiro estrangeiro e de banqueiro que financia eles aqui no Brasil tem que ser desmontado, e o aparato discursivo e político partidário deles também tem que ser desmontado. Ah, quer ser uma esquerda? Você vive um regime democrático? A gente acredita na Constituição? Então você não tem que ter um partido que prega abertamente a destruição do Estado Democrático de Direito. É um absurdo que, após um julgamento, vamos dizer, anômalo e exagerado que fizeram com aquela turma lá do dia 8, do próprio Bolsonaro, e aí saíram arrotando democracia. Eu sou um dos que falam que o Bolsonaro cometeu os crimes ligados à tentativa de um golpe. É bizarro você, paralelamente, permitir que grupos políticos pratiquem, vamos dizer, política baseada em violência. Tem aquelas políticas públicas baseadas em violência, políticas públicas baseadas em violência, né? E que exerça o ódio dele de maneira, né, fluente por aí, que tenha estatutos partidários que pregam a abolição do Estado Democrático, da democracia de direito, para que o socialismo venha a ser instaurado no Brasil, e nenhuma dessas autoridades ligue. E mais, esses caras fazem manifestações por aí, invadem casas por aí, cometam os crimes que eles começam, fazem o uso da violência que eles fazem. E aí, quando você vai contraditar, não, mas fui provocado, não, o discurso de ódio, precisamos falar da polarização. Pro inferno com esse papo de polarização. Pro inferno. O Vence foi muito preciso em demonstrar. A gente tem que ficar com essa pesquisa tira-colo, Riso. É uma pesquisa americana, mas dá pra fazer no Brasil tranquilamente. O esquerdista aceita a violência política contra o seu adversário de maneira absolutamente desproporcional quando comparado ao direitista. É apenas uma pequena fração dos direitistas que acham que a violência política contra o adversário é válida. Na esquerda não, é um número substancial. Substancial. Logo, o problema tá com eles. Ok? Isso tá claro. E aí eu vou emendar esse assunto já no próximo, tá? E esse assunto é muito importante. Eu mudaria até o título da live, tá? Que é a morte do Rui Ferraz Fontes, é isso? Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, e esse tema é muito perigoso. Esse tema, cara, assim, eu juro pra vocês que eu acordei à noite umas 2 vezes, pensando nisso, porque assim, cara, o PCC eliminou um cara que foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, no período que houve a prisão do Marcola. Um cara depois se tornou secretário na área de segurança do Dória. Nem sei se ele chegou a ser o secretário de segurança pública do Dória, mas ele foi secretário na área de segurança do Dória. Hoje ele era secretário de segurança pública em Praia Grande. Deu uma entrevista recente na CNN, em CBN ou CNN, não lembro, em que ele falou: olha, eu não tenho proteção, eu tô aqui, vamos dizer, correndo risco, Praia Grande. E aí ele foi alvo de uma execução tocada pelo primeiro comando da capital. Ele foi executado pelo primeiro comando da capital. Houve uma perseguição de carro, os caras do PCC pegaram ele e metralharam ele. Assim, sem cerimônia. E aí, eu tô com um podcast lá no Valete Plus grande sobre isso, tá? Grande, explicando sobre isso, que isso, a ideia de perseguir e amedrontar. Quer ver? Quer abrir? Esse aí. Deu quantos views? 1.460 views. Tá aberto isso aqui, né? Uhum. Você baixa o aplicativo, você consegue ouvir isso. Vamos lá, prosseguindo. Tá on aí? Sim, ué. Então, pois bem, as fases que você tem da implementação do narco-estado, elas conseguem ser delimitadas, por quê? Porque você, enquanto um grupo terrorista, um grupo narcoterrorista, você tem certos marcos do seu poder. E você precisa atingir esses marcos, inclusive, para demonstrar esse poder. Um dos marcos muito claros é você começar a intimidar as autoridades através da morte e punição exemplar de autoridades que venham investigá-los. O Pablo Escobar fez isso, cara. O Pablo Escobar, ele matava juízes, ele matava policiais, ele chegou a matar um candidato à presidência da República da Colômbia, que estava, se eu não me engano, liderando as pesquisas, que era o Galã. O Galã, ele estava meio que liderando as pesquisas, era um liberal contra, né, que pretendia fazer um combate duro contra as facções criminosas, a do Pablo Escobar incluso, e ele matou. Ele derrubou o avião, ele precisava fazer o que tinha que ser feito para
matar inimigos e amedrontar os demais a efetuar um combate contra ele. Ou seja, você chega num determinado tamanho, ou seja, você já fez boa parte da ocupação territorial, você já tá magnata das drogas, você já vende droga, você já exporta, ou seja, você já passou por várias fases. Uma fase é você começa a encontrar, em determinado momento, um tipo de oposição articulada de pessoas no judiciário, na polícia ou na política. E aí, você começa a perceber, este cara, se ele usar o aparato do Estado contra mim, eu vou ter problema. Então eu preciso eliminar esse cara, porque além de eliminar um problema, eu também passo um recado pros demais. E mais, você, ao passar o recado pros demais, também pode sentar e seduzir os demais. O PCC faz isso na política aqui de São Paulo. Todo mundo sabe. Eles jogam esse jogo. Então, o fato do PCC, tem dois casos do PCC. Uma foi a tentativa de assassinato contra o Moro, que foi descoberta. E a outra, esse caso aqui, eles mostram que o PCC, e não o Comando Vermelho, o PCC, e não o Comando Vermelho, está nessa fase de dar recado. Tipo, olha só, eu opero no Porto Santos, eu lavo meu dinheiro com posto, com padaria, eu lavo meu dinheiro na Faria Lima, eu lavo dinheiro com empresa de corretagem, eu tô multibilionário, pra que vocês vão brigar comigo? Não enche meu saco, faz negócio comigo, fica na boa, vota nos meus candidatos, lide comigo. É isso que o PCC quer. O PCC, ele tá já nesse processo de normalizar. Então toda vez que alguém vem tratar o PCC como anômalo, o PCC precisa eliminar. O meu problema, que eu falei, pô, tô preocupado. Mataram um cara que eles sabem que, dada a natureza institucional dele, haverá uma reação das polícias de São Paulo. Seria muito pior se matasse um PM. A gente precisa entender que a polícia militar não considera, no fundo, um papachari, um polícia civil, como um colega. É uma outra instituição, eles têm rivalidade e tal. Mas é alguém que é parte, vamos dizer, do aparato de segurança de São Paulo. Então, eles sabem que haverá uma resposta. Eles sabem claramente que haverá uma resposta. Contra a gente, cara, nós somos uns Zé Manés. E assim, com base no nosso trabalho, e o trabalho de alguns jornalistas listam, Chalders, Andresa Matais, posso estar sendo injusto com um outro, as pessoas estão falando no Brasil nessa transformação cada vez mais clara do nosso país no narco-estado. Cara, eventualmente dar um tiro, matar um aqui, matar um ali. É isso. Cala a boca, pum.